Pessoal, a gente volta aqui numa posição muito mais de perto ainda do Museu Nacional. A gente vê a situação absolutamente desesperadora deste momento. Conversei com alguns bombeiros e os bombeiros dizendo que já é o terceiro quartel dos bombeiros que eles tentam trazer água. A falta de água nesse momento para combater o fogo. Os hidrantes que tem aqui já terminaram a água. Então, informação de primeira mão, informação importante de que existe uma dificuldade de combater o fogo por falta de água. Por falta de água. São 4 mangueiras que deveriam estar trabalhando aqui nesse momento, não estão. Nesse momento, eu consigo ter a visão tanto aqui de um combate, quanto ali onde deveria ser outro combate. E nesse momento, a pior informação possível. O terceiro bloco de prédios também pega fogo nesse momento. Então, os 3 grandes prédios do Museu Nacional estão em chamas nesse momento, uma situação absolutamente trágica que a gente vê nesse momento. Aquele prédio ali ainda não havia pegado fogo e a gente vê a situação é trágica. Mais um prédio do Museu Nacional pegando fogo nesse momento. Agora os bombeiros conseguem combater um pouco mais, um pouco melhor ali a situação naquele canto ali que a gente está mostrando. Mas voltando à informação importante para quem está entrando agora, a informação que a gente coletou agora com um agente do Corpo de Bombeiros, com um bombeiro militar, a falta de água nesse momento para combater um incêndio deste tamanho. Não há materiais suficientes para se combater o fogo, nem água, nem mangueiras. São 4 mangueiras que deveriam estar trabalhando, elas não estão trabalhando porque elas estão com falta de água. 3 batalhões do Corpo de Bombeiros já foram acionados. Eles trouxeram alguma água, mas completamente insuficiente para combater o incêndio do prédio. A situação é absolutamente lamentável. Aqui a gente está muito perto do prédio, numa situação desesperadora. Alguns funcionários desse museu, eles entraram agora há pouco para tentar orientar um pouco o Corpo de Bombeiros em algumas questões, tentar preservar alguma coisa, também, talvez, inclusive também alguns itens pessoais que podem ser importantes, como algumas pesquisas. Ainda há uma parte do prédio lá atrás que não foi tomada pelo fogo. A gente vê aqui toda a frontal tomada pelo fogo, toda essa lateral aqui direita tomada pelo fogo, até uma parte bem traseira, e agora a parte de esquerda de quem olha, a esquerda de quem olha para quem chega no museu pela Quinta da Boa Vista, esse lado também está pegando. Esse lado também está pegando fogo nesse momento, né? Havia apenas esses 2 primeiros prédios que estavam pegando fogo, e nesse momento um terceiro prédio pega fogo. Então, os 3 principais prédios do Museu Nacional estão em chamas neste momento. Há uma preocupação, também já dita por alguns servidores com quem eu consegui conversar agora há pouco, de nos fundos do prédio tentar salvar principalmente pesquisas e acervos que tenham materiais inflamáveis. Então, há uma preocupação grande de materiais inflamáveis. A gente volta com a informação que vários bombeiros já nos deram, pelo menos 4 ou 5 bombeiros já nos deram, que não há ainda informação de vítimas, né, humanas, né, nem em relação a feridos, nem em relação a mortos. A situação do acervo ela é completamente dramática, né? Esse lado direito aqui, pelo que eu acabei de me informar, é o lado onde havia os móveis de Dom Pedro, mas que também é onde havia os minerais trazidos pelo Dom Pedro, pelo Dom João VI logo na viagem, na coleção conhecida como coleção Werner. É uma coleção de pedras que talvez resista aí a boa parte do fogo, mas não a um incêndio tão demorado, né? E a outra situação que a gente segue aqui com receio, né, e com medo de que se confirme é a estrutura do prédio. O prédio tem mais de 200 anos, o museu mais antigo do Rio de Janeiro, um museu que faz parte do século XIX, que é um século voltado para a grande criações de museus no mundo todo, digamos, um museu à moda antiga, né? Um museu que reúne tanto
arqueologia, quanto peças de outros países, de outros povos, de outras etnias, mas também mistura um intenso trabalho de arqueologia, de pesquisa, de estudo em história, em arqueologia, em paleontologia. Um museu importantíssimo da nossa história, o museu mais importante em diversos aspectos para a cultura brasileira, para a história brasileira, e ele pega fogo neste momento sobre, mais uma vez, a gente fala abaixo porque a gente não quer que isso afete os agentes que estão trabalhando, mas mais uma vez a gente confere incêndios sem a capacidade do Corpo de Bombeiros, que já admitiu para nós que não consegue tomar conta de um incêndio deste tamanho. A falta de água nas mangueiras, nesse momento, por exemplo, os dois principais caminhões de água que estavam combatendo os fogos até então, que é justamente esse à direita, e aquele lá, que não dá para ver na imagem, dá para ver sim na imagem, esses, por exemplo, agora estão sem combate nenhum às chamas. Então, aqui, por exemplo, mangueiras, aqui nesse lugar escuro, mangueiras largadas, a gente não sabe bem porquê, né, mas pelo que os agentes do Corpo de Bombeiros nos passaram, uma falta de água também nesse momento, prejudicando o combate às chamas. A situação é gravíssima, gravíssima, gravíssima. A gente agora há pouco viu servidores entrando para tentar resgatar parte do museu, resgatar parte do acervo, né? Mas a situação deve ser muito difícil. Agora a gente vê aqui alguns bombeiros correndo, é servidor, né? Servidores correndo. Essa é a cena. Pessoal, a gente conversou com uma servidora que estava lá atrás e a informação segue cada vez pior, até o fim, até a parte de trás do museu nesse momento pegando fogo. Então, nesse momento, praticamente todo o museu, talvez apenas a ala esquerda ao fundo conseguindo ficar longe das chamas, mas no mais o museu está todo em fogo. Água legal, mano? Água legal? Eu não esquecer, ó. Pessoal falando aqui que ainda vai abastecer agora com esse caminhão que está chegando. Ai, tá saindo para abastecer. Então, nesse momento, nenhum caminhão do Corpo de Bombeiros nesse momento está combatendo o fogo. Os 3 caminhões que estavam aqui na entrada, um foi para o lado, está sem água, o outro também está sem água, o terceiro acaba de sair para tentar reabastecer o caminhão. Os hidrantes não estão funcionando, pelo que nos disse o agente do Corpo de Bombeiros, a situação é caótica.
primeira boa notícia que a gente traz é que alguns servidores saindo, dizendo que conseguiram salvar alguns materiais do acervo lá de trás. O parceiro saiu aqui dizendo que conseguiu, pessoas chorando. Agora, o momento mais claro, mais impactante dessa cena aqui de hoje. A gente consegue sentir o calor que chega é muito grande. Gente, não é real. O amigo falando. Agora as coisas que estavam na última sala. O amigo falando aí que o quarto do imperador, que era lá no canto, foi embora. Ai, lá, cara. Dá licença aqui só um pouquinho. Parei. Ó, vitral de Dante Alighieri do século XIX, amigo dando informação aqui. Tá indo embora nesse momento. Deixando queimar nossa memória assim, cara. Show, desce aí. Pessoal, agora pedindo pra gente descer porque a situação ficou muito feia mesmo. Com um fogo muito forte. Aí chegando o reforço do choque. Saíram alguns servidores bravos com a imprensa ali, que é absolutamente legítimo sempre, né? A gente entende a situação desesperadora que acontece nesse momento no Museu Histórico Nacional. Museu Nacional, melhor dizendo. O Museu Histórico Nacional é outro. Olha só o que acontece nesse momento. Quarto do imperador Dom Pedro I pegando fogo. Muito forte. A cena é muito forte. Vocês entraram lá, irmão? Entramos. E aí, qual é a situação? Tudo perdido. Até lá atrás. Até lá atrás. Lá atrás. A gente tentou salvar algumas coisas, carregamos na mão, um acervo técnico, mas a sala do trono foi toda perdida. O que mais aqui você que conhece o museu? O que está sendo queimado aqui nesse momento? Não, eu não sou, eu sou da UFRJ, Entendi. eu sou da reitoria. Beleza. Não conheço os detalhes do museu, não. Mas os colegas estão dizendo que todo o acervo foi perdido, a maior parte do acervo. 200 anos, acabou. Respondendo a Kézia, a informação ainda não há nenhuma informação de vítimas de feridos nem de mortos. A gente segue rezando que essa seja a informação final, mas é óbvio que está todo mundo aqui bastante preocupado com tudo que pode estar acontecendo. Certamente, a situação muito, muito grave nesse momento. Vocês estiveram... Bom, vocês estiveram lá dentro também? Vocês estiveram lá dentro? E aí, qual a situação? Tudo pegando fogo. Eu achava que a parte de trás estava livre, mas não, o terceiro e segundo andar já tomado por fogo. A gente tentou entrar no terceiro, no primeiro por baixo. Entramos, nós tivemos que sair correndo, começou a explodir. E lá tem combate a incêndio? Não, chegou agora. Chegou agora, entendi. Estamos fazendo agora. Tudo que a gente consegue ver de combate está aqui.
Ou... Não, tem coisa acontecendo. Tem coisa lá, tá. Eles estão tentando evitar que se espalhe mais, Tá mas bom. já se espalhou por cima. Obrigado. Ela conseguiu salvar a coleção antiga.